Finalmente chegou a hora de saber como a Ram Rampage anda, como se ela é realmente a picape mais rápida do Brasil e qual é o seu consumo com esse motor que para nós é praticamente inédito, o 2.0 Hurricane, a gasolina. O motor que no Brasil nós só vimos no Wrangler, que é um Jeep enorme, pesado, com chassi de longarinas. E como também faz mais de 2 meses, na verdade, que esse carro foi apresentado, inclusive eu apresentei ela no lançamento, várias perguntas surgiram nesse meio tempo. Então, no momento que ela nos foi entregue, eu abri uma caixa de perguntas no nosso Instagram. Meu objetivo era saber tudo o que vocês queriam saber sobre a Rampage. E nesse vídeo eu vou tentar explicar, ou responder, ou deixar você mais confuso com as perguntas que vocês deixaram para nós. Sim, os primeiros compradores da Rampage esperaram cerca de 2 meses para receber o carro. Mas se você não quer esperar para ver nossos novos vídeos, é melhor você se inscrever no canal da 4 Rodas e clicar no sininho aqui embaixo para você ser notificado a cada novo vídeo. E se você quiser assinar todo o nosso conteúdo, é só apontar seu celular para esse QR Code aqui do lado. Aí você pode acessar o site sem limitação, pode ler a revista digital, revista física, tudo que você quiser. Pode até mandar um zap pra gente. Mentira. Repaginando, a Ram Rampage tem 5 versões. A mais barata é a Rebel com motor diesel, custa R$ 239.990. Mais 10 mil vai para Rebel gasolina, com esse mesmo motor de 272 cavalos. E pelo mesmo preço você pode comprar a Laramie com motor turbo diesel, o 2.0 de 170 cavalos. Aí, por 259 mil, tem a Laramie com esse motor a gasolina. E aí você respeita, novamente, o degrau de R$ 10.000 e chega na Rampage RT. RT, por sinal, é de Road and Track, estrada e pista. Não é à toa que é a versão com melhor desempenho e não me surpreende que tenha sido a única versão que eles disponibilizaram para nós nesse primeiro empréstimo. Então, estamos com a versão topo de linha, o que não quer dizer que ela seja mal equipada, porque praticamente todas as versões têm o mesmo conteúdo. Todas têm ACC, todas têm assistente de faixa, 7 airbags, central multimídia de 12 polegadas, é a maior central multimídia horizontal que a Stellantis tem. Enfim, são praticamente iguais. O que muda é cosmético. A Rebel tem pneu de uso misto, tem para-choques pretos, a Laramie tem cromados e a RT tem tudo pintado, faixas pretas e rodas aro 19 com pneus mais finos, que é o que proporciona o melhor desempenho e a maior velocidade máxima. Houve uma pergunta bem específica: por que as versões com motor a gasolina são mais caras do que as com motor diesel? Olha, não é nem por ser importado, os dois motores são importados. Esse aqui vem da América do Norte, imagino que dos Estados Unidos ou do México, não tenho a exata informação agora, e o motor turbo diesel vem da Itália. Mas aqui existe um degrau importante de potência e torque. Esse motor aqui, com 272 cavalos, ele tem 102 cavalos a mais do que o turbo diesel. Isso faz uma diferença extrema. Eu vou te mostrar isso quando estiver andando. E ainda tem o torque é 2 kg maior. Mas é a potência que dá aquela vivacidade para o carro, que às vezes é o que falta nesse segmento. Então eles viram que existe substância para esse motor aqui se tornar uma opção mais top de linha, né? Uma versão acima do diesel. E também pesa o fato de a popularidade do motor diesel não estar no seu melhor momento. O motor 2.0 de 170 cavalos, ele tem o torque do Commander, 38,8 kgfm, mesmo assim ainda não é toda a força que poderia ser interessante para um carro desse. Existe a possibilidade de ele ser transformado num 2.2 mais potente muito em breve, então talvez quando isso acontecer, eles fiquem mais parelhos. Mas hoje, esse motor aqui, ele se destaca muito mais do que o 2.0 turbo diesel. Que, claro, quando a Toro foi lançada, com aquele motor 1.8 flex, o 2.0 era um degrau enorme, hoje em dia já não é mais. E já de cara eu vou responder a pergunta que mais fizeram nas 170 perguntas que nós recebemos. Qual é o tempo de 0 a 100 no nosso teste? Pois bem, você vai assistir agora o Leozinho fazendo a aceleração de 0 a 100
da Rampage. Modo RT ligado, controle de tração e estabilidade desligado. E vamos lá. E é isso, 7,1 segundos. Ou seja, é sim a picape mais rápida do Brasil. A Maverick 2.0 4x4 fez em 8 segundos, a Ram 1500 Classic 8.1 segundos. E já vou emendar aqui o consumo que nós obtivemos no nosso ciclo de medição padrão. Pois bem, 8,5 km por litro no ciclo urbano e 11,8 no ciclo rodoviário. Não é um motor extremamente econômico, não é muito mais gastão do que o motor 1.3 Turbo Flex quando abastecido com gasolina, que é o caso desse aqui, que não é flex, e ele é muito mais eficiente do que seria uma Rampage V6 com motor Pentastar, como poderia ser no passado, né? Então, tá bem, tá de bom tamanho. Para um motor de 272 cavalos, 40 kg de torque, pouco mais de 40 kg de torque, bom. E não custa lembrar também, o câmbio automático de 9 marchas e a tração é integral, tá sempre permanente, jogando força para as 4 rodas, então isso também pesa no carro. Então é um bom consumo mesmo. Perguntaram também o motivo dessa caçamba ser tão alta. Bem, isso aumenta discretamente o volume dessa caçamba, a capacidade volumétrica da caçamba, mas eu imagino que isso também tenha relação com a construção da imagem de uma Ram dentro da base da Fiat Toro. Então, quando você vê de traseira a Rampage, você vê que a tampa dela é um pouquinho mais alta, a suspensão também ajuda um pouquinho, mas existe mesmo essa necessidade de bombar um pouco o carro, trabalhar um pouco os volumes, e o próprio desenho da tampa traseira já evoca essa sensação de ela ser mais alta. Como também não é dividida, né? Só para lembrar, ela tem abertura para baixo. Então tudo isso influencia não só na percepção como na realidade. Mas a capacidade de carga é a mesma de uma Toro Flex, 750 kg. Aí com diesel vai para 1015 kg. É claro que não deixariam isso passar. Também perguntaram o que muda numa Rampage na comparação com uma Fiat Toro. Bom, de lataria, tudo aqui é diferente da Toro. Essa folha lateral, o paralama dianteiro, teto, capô, a tampa, como eu mostrei, mas existem algumas coisas que são reaproveitadas, como a porta dianteira, que é exatamente a porta dianteira de um Compass, de um Commander. O recorte da porta traseira também é o mesmo de uma Toro, mas com a folha de porta que combina com essa daqui. Mas, ainda assim, a cabine, a estrutura da cabine é toda igual. Tudo que a Rampage ganha em dimensão é no balanço traseiro e no balanço dianteiro, com os para-choques, com seus próprios elementos. Mas as dimensões internas são praticamente as mesmas. Praticamente não, são exatamente as mesmas. Eles só trocaram as folhas externas, mudaram a prensa das chapas e colocaram e criaram essa picape aqui. E olha, tenho que te mostrar, item por item, de onde veio cada coisa lá na cabine. Então vamos lá para dentro que eu vou te provar que isso aqui era para ter sido uma picape da Jeep e não da Ram. Dizer que a Rampage deveria ser uma picape da Jeep não é desmerecer o produto. É que também não faria sentido lançar uma picape como essa daqui, com a marca Jeep tendo a Ram no Brasil com uma imagem tão boa, com tanto status. E a Jeep já tem a Gladiator cumprindo o seu papel lá de veículo voltado para o uso off-road. Isso aqui é um veículo que, se você for ver bem, ela é o mais urbana do que off-road. Ela tem uma versão mais off-road, mas ela tem uma proposta mais urbana. E, enfim, é uma Ram para quem nunca pôde ter uma Ram por causa do tamanho de umas 1.500, das 2.500, principalmente da 3.500. É uma Ram mais acessível de toda forma. Mas tem muita coisa aqui que nós já vimos, de fato, na Jeep. Essa parte superior do painel é compartilhada com Compass e Commander. O quadro de instrumentos digital de 10 polegadas também. O volante é o mesmo, muda esse miolo aqui.
painel de porta também é igual. Isso aqui você já conhece, só muda essa parte superior, essa barra cinza com textura aqui, o Alcantara na porta, que também aparece aqui no painel. Você vê com outro acabamento num Commander, e aqui esse acabamento também é exclusivo da versão RT. E aí o que tem mesmo de exclusivo da Rampage aqui dentro? Você vê o console nesse eixo e essa parte horizontal do painel, essa faixa aqui que combina com as portas. Essa central multimídia, com a tela mais horizontal e maior, é exclusiva da Rampage. Essas saídas aqui também, esses botões do comando do ar-condicionado, que é até redundante, porque a central também controla o ar-condicionado, é exclusivo. A da Toro, você vai lembrar, do Commander e do Compass, podem ter duas bolinhas aqui para controlar o ar-condicionado de 2 zonas. Aqui também é de 2 zonas, não precisa daquilo. E tem essas teclas aqui que, vou dizer, são ruins. Porque você vai colocar alguma coisa aqui, 6/, liga o pisca-alerta, 6/, desliga os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então atrapalha. E aqui tem o botão RT que ativa o modo mais esportivo. Esse console aqui também é diferente, ele é mais largo, tem esse porta-objetos aqui por baixo com 2 portas USB, C e normal. E aqui tem o carregador por indução ventilado e aqui um porta-objetos. Então você pode jogar a moeda aqui pro lado direito que não vai interferir no carregamento por indução. E o seletor de marcha é giratório, fica aqui, porque é uma tradição já na RAM o seletor de marcha ser giratório, só que geralmente ele fica no painel, porque tem espaço, né? Aqui ele veio pro console, é de metal essa peça, ela é bem executada. Isso aqui é uma coisa muito delicada, porque você está no meio do black piano, que é uma coisa que já está meio manjada, e você coloca as luzinhas aqui. Eu já vi muito carro que isso daqui acabou com a sofisticação do carro. Aqui tá bem legal. Quando o carro tá frio, você sente aqui que isso aqui é de metal de verdade. E tem os botões, né? Freio de estacionamento eletrônico, que a Toro não tem e o Jeep tem. Auto Hold, enfim, assistente de descida, reduzida do 4x4 faz parte. Mas esse nicho aqui é igual de Compass e Commander. Aqui atrás nós até já medimos tudo e é tudo rigorosamente igual em termos de espaço com a Toro, porque todas as posições de banco, de largura, é tudo mantido, eles não mudaram nada. Você vê que tem um acabamento melhor, tem uma parte de alcântara, né, na parte superior aqui do banco traseiro para compor o visual, mas é basicamente igual. Não é um espaço notável, para mim fica no limite na minha posição de dirigir, eu não alterei a posição do banco aqui não. Mas é aquilo, não é o carro mais espaçoso, né? Em compensação, o acabamento aqui atrás é um pouco melhor pro braço, né? Como eu falei no vídeo de apresentação, ele não tem o couro aqui na porta, também não é macio, tem inclusive costura no plástico, um fenômeno, né? Tem saída de ar traseira como a Toro, mas tem 4 portas USB, 2 USB-C e 2 convencionais aqui embaixo. É legal que o Cardan não deixa o túnel central tão elevado, mas ainda assim é um bom carro para 4. Dá para viajar bem, o encosto tem uma inclinação boa, se eu levantar aqui o encosto de cabeça fica melhor, mas ainda assim, já respondendo uma outra pergunta, que era qual é o maior pecado da Rampage. O maior pecado para mim é ter mantido os 2,99 de entre-eixos da Fiat Toro. Se tivesse 4 centímetros a mais, 5, já faria uma boa diferença e garantia uma diferenciação maior. Mas também seria mais complicado fazer esse carro na mesma fábrica de Renegade, Compass, Commander e Toro, que é a fábrica de Goiânia, já respondendo que ela é sim nacional, se tivesse essa alteração de entre-eixos. Essa plataforma Small Wide, acho que ela já está no limite dela. Bem no limite de largura, de comprimento de entre-eixos. Mas agora tem muita coisa para contar com ela em movimento, então eu vou pular lá para frente de novo e vamos dar uma volta, acelerar bastante. Eu tenho umas perguntas, um combo de perguntas que eu só posso responder dirigindo. E eu tô aqui no meio da cidade de Limeira, né, perto da pista de testes, para poder falar um pouco de como é conviver com a Rampage, que é uma experiência que ainda não tinha tido, justamente por só ter dirigido esse carro em pista. Então o que eu posso adiantar, né, vamos lá, de uma pergunta que eu me lembro,
como é a usabilidade dela frente à Fiat Toro? O que eu posso dizer é que o mais gritante é a diferença que você tem de manobra. Esse carro aqui tem um diâmetro de giro um pouco maior, porque ele ganhou uma geometria de suspensão diferente. Isso permitiu que no final do caminho aqui da direção, do curso aqui da direção, ganhasse algum movimento a mais ali, onde na Toro dá batente. Na Rampage não dá batente tão cedo. A Toro dá um batente no momento que você ainda espera que o volante vai virar mais um pouco. É um pouco decepcionante. Na Rampage você não tem essa situação, essa experiência, né? E eu digo no meu dia a dia, porque para sair da minha garagem, existe uma curva de 90 graus que com um picape média eu preciso ir e voltar para entrar numa outra vaga de frente para a rampa para conseguir sair. Na Toro também. E na Rampage eu saí direto. Eu consegui sair direto. Não é um grande ganho de diâmetro de giro, mas faz uma baita diferença na prática. Nesse ponto eu preciso admitir que melhorou. Agora tem uma diferença também drástica, justamente por causa desse acerto de suspensão próprio para a RAM, no comportamento de suspensão da Rampage. Ela é um pouco mais macia em algumas situações. Por exemplo, você pode passar por uma lombada mais rápido, você sente que ela explora mais o curso de suspensão. Mas especificamente na Rampage RT, que tem a suspensão 1 centímetro mais baixa, molas com mais carga, barras estabilizadoras mais rígidas, você sente que o carro é mais firme. Isso dá uma estabilidade diferente para ela em curva, principalmente. Ela não tem uma rolagem tão acentuada do que uma picape média, ou uma picape em geral, uma própria Montana, uma Estrada teria. Mas chega um momento, ela tem umas fases assim de velocidade e de frequência na suspensão que o carro começa a fazer assim. Começa a oscilar, se torna irritante, fica parecendo carro com suspensão fixa. Se você tem essa experiência, você vai saber o que é isso. Qualquer relevinho o carro não absorve. E é uma coisa que, se você aumenta a velocidade, reduz, mas se você mantém aqui 100, 110, você sente. Daqui a pouco começa, ó, eu não tenho a mesma... O meu corpo não fica parado, ele fica pulando. É uma coisa que você percebe em carro esportivo, carro com suspensão fixa, enfim. Mas para uma picape com um enorme curso de suspensão, com um vão livre tão alto, é esquisito. Eu não sei se tem a ver com o pneu, que é mais fino, por ser aro 19, ou pela calibração da suspensão, mas ó, aqui é uma estrada que a gente está sempre acostumado a andar, e a gente sabe que o carro consegue absorver esse relevo. É um asfalto muito bom, mas o carro fica oscilando. E dependendo de onde você passa, é irritante. É irritante. Como eu disse, não é que a suspensão seja ruim, não é que a calibração tenha ficado errado, mas existe uma frequência de velocidade e de comportamento de mola, amortecedor, que faz o carro oscilar. Eu não esperava por isso, porque justamente RAM, você espera um carro que flutue mais. E eu percebo que a Rampage, em situações mais urbanas, ela tem momentos que ela é mais confortável do que uma Fiat Toro. E ela inclusive não tem aquela sensação de que você pisa muito forte e puxa a direção. Se chama torque steer, isso. Ela não tem essa característica, justamente também por causa da geometria de suspensão. Mas você nota que nessa coisa de frequência ela oscila muito. E eu, sem querer me estender muito, picape média ela quica. Quando ela tem uma suspensão mais firme, ela fica quicando. Aqui não é quicar, é um oscilar mesmo. É chato, depois de umas horas fica chato. Também me questionaram sobre a diferença da Rampage para Maverick. Assim, eu enfatizo, né? A Rampage ela tem o conteúdo que a Maverick deveria ter, para eu, pelo menos, não considerá-la um mico. Porque custando mesmo que esse carro, e não tendo assistentes de segurança, não tem uma câmera de ré, para mim é vergonhoso. Mas dinamicamente, eu acho a Maverick mais rígida. Você sente que o carro é mais amarradinho, sabe, de suspensão. Tudo bem, a Maverick é muito baixa. Tem 15 centímetros de vão livre, a Rampage tem 10 centímetros de mais quase.
Então, claro que isso vai beneficiar a Maverick, mas a Rampage, no todo, eu acho que ela se sobressai pelo conteúdo, por ter um motor mais presente e um sistema de tração até equivalente, né? Eu só não vou fazer off-road com essa Rampage porque a RT não é para isso. Mas a hora que nós tivermos uma versão Rebel, quem sabe, a gente leva para terra e vê como ela se sai. Eu imagino que ela vai sair do mesmo jeito que uma Toro. Não existe diferença no sistema de tração integral desse carro na comparação com a Toro. E mais do que suspensão esportiva, a Rampage RT ela tem seu próprio modo de condução. Eu aperto aqui e muda o comportamento de câmbio, de resposta de acelerador. O ronco fica um pouco mais vivo porque ele aumenta a rotação de marcha lenta, enfim. E também tem um outro ponto que ele muda bastante o comportamento da direção. A Stellantis ela tá com um sistema de direção elétrica que, além de ser variável em função da velocidade, também consegue interpretar a condição de aceleração, de frenagem, de inclinação. Então, não é aquela questão, uma velocidade maior, ela vai estar mais pesada. Não. Depende um pouco da condição, o peso que ela tá. Agora, por exemplo, ela tá um pouquinho mais pesada porque eu estou fazendo uma leve mudança de direção. Mas a hora que eu armo a seta, reduzo a velocidade e começo a me preparar para a curva, ela fica um pouquinho mais suave. É legal porque isso dá um controle diferente para cada situação. Esse motor é bem gostoso, viu? Ele não tem muito mais torque, né, do que o motor a diesel, são 2 kg a mais. Mas a potência, a forma como vem, é o que faz toda a diferença. Não vou exagerar não, mas é legal. Perguntaram também qual é a melhor versão das 5. Putz, essa é difícil, porque são 5 versões numa variação de preços de 30 mil reais e, como eu disse, todas têm praticamente os mesmos conteúdos. Existem opcionais e os opcionais, que são o banco do carona elétrico e de sistema de som Harman Kardon, está disponível para todas. Então isso tudo você tem que considerar seu uso. A Rebel tem pneu de uso misto, a Laramie já tem um pneu mais para asfalto, como essa daqui também. Isso pesa. Na verdade, eu ficaria bem satisfeito com uma Rebel, porque ela não tem cromados nem tem peças pintadas como a RT. Mas acho que você precisaria pensar o seguinte: a Rampage é uma Toro com um acabamento mais sofisticado e mais completa. E se você pensar bem, ela é mais completa e melhor acabada do que qualquer picape média, até 340 mil reais. Tudo bem, se você for comparar com uma Ranger da nova geração, a Ranger tem câmera de 360 graus que esse carro não tem. Mas as diferenças de conteúdo são pequenas. É um carro 100 mil mais barato que já entrega tudo que uma picape média topo de linha tem. Então isso pesa a favor até mesmo da Rampage turbo diesel. Agora, qual o sentido que faz as versões 2.0 a gasolina? Tem um outro público, o público que precisa de um carro mais urbano. Uma picape média a diesel não atende porque são muito grandes, termina atrapalhando a vida do consumidor, dependendo de onde ele vive. E também tem a questão do seguro e da manutenção, que em carro diesel é invariavelmente mais caro do que a gasolina. E aí também tem o ponto de esse ser um motor de 272 cavalos do Wrangler, dessa picape ser bem rápida. Então, até mesmo aquela pessoa que sonhava em ter uma Amarok V6, mas não queria encarar o porte, o custo dela, valeria bastante a pena. Então, cada Rampage tem seu público. A diesel é uma opção mais luxuosa, mais compacta. A gasolina é uma alternativa até mesmo à Ford Maverick, que tem 252 cavalos, é até maior, tem caçamba maior, tem um espaço interno um pouco melhor também, mas não tem equipamento, fica devendo muito em equipamento. Então, na verdade, o que a Rampage faz é ocupar um espaço que não havia um grande rival. Existia a Maverick ali, um preço alto para o que ela entrega. E agora tem uma Rampage para tentar, quem sabe, fazer a Ford melhorar o conteúdo da Maverick, que até já ficou mais barata, né?
Agora a Maverick ficou 20 mil mais barata e até custa menos do que uma Rampage. Continua com menos equipamentos. E eu acho que uma coisa precisa ficar muito clara aqui. Por conta das dimensões, a Rampage passa longe de ser uma picape média. Mas porque ela entrega, dependendo do contexto, o cara que descer de uma picape média para uma Rampage só vai estranhar mesmo a diferença de espaço interno, nem tanto em conteúdo. Eu faço essa comparação de picape média com a Rampage por conta do preço. Ela é mais barata, está numa faixa ali de picape média básica, mas não é uma picape média, longe disso. Ela tem que comer muito feijão com arroz para se tornar uma picape média. Mas o cara que estiver pensando em trocar uma picape média mais antiga por uma Rampage só vai estranhar a falta de espaço interno. Teve um leitor que perguntou se é um carro para ele levar os 3 filhos no banco traseiro, porque ele tem uma Ranger. Vai passar um pouco de aperto, mas em termos de equipamento está bem atendido. Em versatilidade na cidade também. E é isso. Eu espero ter elucidado as principais questões da Rampage nesse vídeo, para também não ficar um vídeo repetitivo de apresentação de carro, porque não é isso. O carro já foi apresentado. Mas talvez eu tenha te deixado com mais dúvidas, então eu peço desculpas. Tem muita variável, são 5 versões iguais, 3 visuais diferentes, 2 motores 2.0. É complicado, mas é isso. Esse vídeo fica por aqui e como eu sempre falo, como nós sempre falamos, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo e se pula em caçamba.